Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nath e eu ilustro contos de fadas. E no vídeo de hoje eu quero testar um material de arte que eu comprei já faz um bom tempo, que eu não testei ainda porque eu tô com dó de usar esse material, mas é o giz aquarelável da Caran d'Ache. Eu comprei essa caixinha aqui já faz um bom tempo. Eu fiquei esperando baixar um pouco o preço, porque não é um material barato. E como eu amo aquarela é um dos meus materiais de arte favoritos, né, do tradicional, eu resolvi comprar e eu tava com muita dó de usar. Mas, né, não adianta comprar e deixar o material guardado. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra testar esse giz aqui junto com vocês, como que ele funciona, o que dá pra fazer com ele, e eu também vou tentar pintar um desenho com ele. E se você gostar desse vídeo e quiser saber quais foram os materiais que eu utilizei para gravar, eu vou deixar aqui na descrição a listinha de todos os materiais, inclusive do giz da Caran d'Ache. E antes da gente começar definitivamente o vídeo aqui, né, o teste do giz aquarelável, quem tiver interesse em adquirir a camiseta com as minhas artes, eu estou em parceria com a loja El Cabriton, que vai até o dia 7 de novembro. E na compra de 2 camisetas, utilizando o cupom que eu também vou deixar aqui na descrição, vocês podem comprar 2 camisetas com 15% de desconto e ainda tem frete grátis. Então aproveita porque a edição limitada é de uma coleção que eu fiz em parceria junto com a El Cabriton lá em julho, que eu participei do Flash Shirt. Então eu vou deixar o link aqui para vocês verem, são 3 artes, tá bom? Tem camiseta, tem eco bag e a qualidade é excelente. Então agora vamos pro que interessa, né? Vamos testar esse giz aqui. Bom, então essa daqui é a caixinha. Na verdade ela vem numa latinha, tá? E ela vem com essa capinha aqui, ó, de papel. E aqui é a latinha, onde vem o giz. Aí aqui tem as especificações, né? São 10 cores de giz aquarelável. E aqui dentro, ó, não sei se tá dando pra ver, mas aqui dentro, se você cortar aqui atrás, tá vendo? Você consegue fazer o color chart, né? Tem aqui as marcações para você colocar o iscar com o giz, né? Correspondente. Mas, como eu não quero estragar essa capinha aqui, e eu quero usar um sketchbook para fazer os testes, então eu não vou usar isso daqui para fazer o color chart, tá? Eu vou fazer no próprio sketchbook, até porque para não correr o risco de perder, né? Porque é um papel que ele é pequeno, ó, ele não é muito grande, ele é do tamanho da minha mão. Então, eu vou fazer os testes aqui porque vai ser mais de um, né? Eu não vou só riscar com o giz, né? Eu vou testar ele com água, sem água, enfim, eu vou fazer alguns testes, então eu vou usar o sketchbook para isso. Então, isso daqui eu vou usar mais para quando eu for guardar, eu coloco de volta, né, na latinha e tudo certo. Então, essa daqui é a latinha. Ela não abre da direita para a esquerda como a gente está acostumado, ela abre ao contrário, tá? É da esquerda para a direita. Aí aqui dentro veio 2 adesivinhos, um de giz e um de pincel. E aqui tem tipo acho que é a historinha da Caran d'Ache. Enfim, aqui tem uma folhinha aqui com algumas informações, né? Não tá em português, mas ok, né? E aqui são os gizes. Gizes? O plural de giz é giz ou gizes? Bom, não sei. Aí ele vem com essa espuminha aqui, ó, tá vendo? Pra ele não ficar sambando aqui dentro da latinha, né? E não estragar a ponta. Eu vou tirar um aqui pra gente dar uma olhada. Ó, ele é pequeno assim, né? No tamanho de um giz normal, acredito eu. E o que eu achei super legal é que ele tem, tá vendo? Essas coisinhas aqui, essas setinhas. Porque conforme a gente vai usando, né? Ele começa a ter a capinha protetora, né? Então a gente tem que ficar destacando essa parte, né? Então aqui
ele já veio facilitado para quando começar a usar bastante o giz, né? E começar a chegar aqui no papelzinho, é só você tirar e ir destacando, né? Para conseguir continuar a usar, né? Então são 10 cores, vem um giz branco, que eu não sei ao certo para que ele vai servir, porque quando a gente usa aquarela, né? Tanto a bisnaga quanto a aquarela em pastilha, a aquarela branca, ela não serve para clarear pigmento, tá? O que clareia o pigmento da aquarela é adicionar mais água naquele pigmento. Não é igual o guache, que a gente usa guache branca para clarear outras cores. A aquarela branca, ela serve para a gente deixar a aquarela menos opaca e ela acaba ficando com um aspecto um pouco mais parecido com a guache, ela não fica translúcida. Então a aquarela branca ela serve para isso, né, para deixar o pigmento mais opaco, né, um pouco mais leitoso, tirar um pouco da transparência também. O giz não deve ser muito diferente, mas eu vou dar uma pesquisada e na hora de testar aqui o giz no sketchbook, eu vou dar uma olhadinha também o que dá para fazer com o giz aquarelável branco, né? Mas provavelmente vai ser difícil usar, não sei. Vamos ver na hora, né? De pintar o desenho. Então, eu vou fazer um desenho, né? No sketchbook, nesse sketchbook mesmo. E eu vou estar tentando pintar ele, tá? Só que antes vamos fazer alguns testes para ver como que ele vai se comportar aqui no papel, como dá pra gente usar ele, né? Bom, então aqui a gente vai começar alguns testes, né? Então o primeiro deles vai ser... Opa! Vai ser ver os pigmentos do giz sem diluir ele em água. Começando pelo amarelo. Eu tirei aquela esponjinha que estava em cima para ficar mais fácil de pegar o giz. O laranja. Eles são bem macios. Ele não é duro, sabe? Tem alguns gizes. Ele é bem macio, assim, ele não é uma cera dura, sabe? Ela é meio cremosinha. Aí eu vou fazer elas aqui, só o giz, e embaixo eu vou passar o pincel com água. Enquanto eu vou testando aqui, deixa aqui nos comentários qual é o material de arte favorito de vocês ou algum que vocês têm vontade de aprender. Só o branco, né? O branco não vai dar pra ver, mas... Enfim. Certo? Então, essas são as cores. Vocês viram aqui que eu fui subir na ladeira. E agora a gente vai testar esses pigmentos diluídos em água, só que no caso eu vou passar o giz novamente, só que eu vou molhar o pincel com água e vou espalhar. Olha que lindo! Nossa! Lindíssimo. Eu vou colocar as outras cores aqui embaixo. Não precisa nem de muito, tá?
pincel para não contaminar. Laranja, olha que lindo. Ele é bem pigmentado. Não sei se a câmera tá pegando. Deixa eu secar aqui. Eu deixo sempre uma toalhinha do lado pra tá secando o pincel. Vai dar pra brincar muito com isso daqui. Mas muito mesmo. Nossa, esse vermelho é lindíssimo. E a tinta ela dilui muito bem, sabe? Porque tem uns lápis de cor que são aquareláveis que não dá esse efeito assim. Ó, vocês estão vendo que a própria água diluída no pigmento, ela clareia a cor. Então, quanto mais água colocar, mais essa cor vai clarear. Se eu pegar só a água e ir arrastando, deixa eu diminuir um pouquinho, né? Ela vai clareando ainda mais. Nossa, é lindíssimo, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Material de arte bom é caro, mas vale a pena. Nossa, e quando a gente acostuma, quando a gente vai usar um mais ou menos, olha, é triste, viu? Olha o roxo, que lindo. Lindo, 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 lindo. Gente, agora que eu percebi que eu esqueci do azul. Eu pulei uma cor, eu não usei o azul. Eu não vou passar em cima do branco, eu vou fazer ele aqui no cantinho. Eu pulei o azul, eu percebi que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu tava pulando alguma cor. Mas vamos seguir a ordem aqui que eu já coloquei. Então assim, quanto mais pigmento de giz você colocar na folha, mais longe ele vai, sabe? O verde também belíssimo. Lindo. O marrom. E aqui eu já tô pensando em uma ilustração que eu posso usar essas cores, mas eu vou testar mais algumas coisas antes. Preto eu vou deixar por último, porque o pigmento preto ele suja mais, né? Eu tiro o excesso de água na toalhinha. E também dá pra usar, gente, aqueles pincéis com reservatório de água. Eu não gosto, né? Eu raramente uso. Mas pra quem gosta de carregar, né, levar os materiais, né, para pintar fora de casa, é uma alternativa. Agora eu vou fazer com o azul e o preto eu vou deixar por último. O branco eu nem vou diluir porque não vai dar para ver nada, né? Eu vou testar ele de outras formas. O azul, nossa, o azul também é belíssimo, lindo esse azul, olha. Lindíssimo. Lindo demais. E agora o preto, né? Vamos diluir o giz preto. Ui, tá muito aguado. Também pigmento muito bonito. Tô numa vibe bem preto e branco, que eu acho que dá pra fazer uns subtons assim bem bonitos. Bom, olha só, aqui já tem alguns que estão secando e eu não sei se a câmera está pegando, mas alguns pigmentos que eu não diluí direito,
com a água, fica a marca do giz, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de diluir para não ficar essas marcas, né? No caso, se você for pintar com giz e passar a água por cima depois. O que eu vou testar agora? O pincel molhado no giz, eu vou pegar, sei lá, o vermelho e vou passar. Ó, eu tô passando o pincel molhado na pontinha do giz e agora eu vou passar na folha. Tá, isso aqui é uma forma que é como se fosse a aquarela em pastilha, sabe? Dá pra usar assim também. Vamos testar no Godê. Eu vou pegar o Godê, vou passar aqui, ó, o giz no Godê, só um pouquinho. E vou diluir com a água. Ó, também dá pra fazer assim, ó. Passar o giz no Godê e zaz, né? Aí, quanto mais pigmento você passar aqui no Godê, mais forte a cor vai ficar. Agora, vamos ver uma coisa. Eu vou pegar... Deixa eu ver aqui... O amarelo. Eu vou pintar aqui de amarelo. Vou pintar aqui do lado de vermelho. Eu vou encostar uma na outra. E eu vou diluir com água. Para ver como elas vão se misturar. Bom, não era exatamente isso que eu tava querendo, eu meio que quis tentar fazer um degradê, sabe? Mas as cores se misturam, né? Ficou um laranja bem forte, né? Talvez, se eu usar mais amarelo e menos vermelho... Vamos ver. E um pouquinho de vermelho. Aqui. Vou começar pelo amarelo. Ora, mais ou menos isso que eu tava tentando fazer, né? Só que o vermelho, ó, ele mancha bastante a folha, tá? Mas dá pra brincar de fazer uns degradezinhos, sim. Dá pra fazer umas mesclas, assim, bem legais, ó. Só que o vermelho ficou marcado aqui embaixo. E, infelizmente, ó, tá vendo? E aqui tá criando uma pocinha. Agora o branco, deixa eu ver o que vai acontecer com o giz branco. Eu vou pegar, sei lá, o azul. E eu vou pegar o giz branco. O branco, ó, tá vendo? Se você usa só o giz, ele faz tipo um degradê, assim, legal. Ele faz tipo um blending, né? Ele mistura legal. Agora, deixa eu ver o que acontece se eu vir com a água. Eu acho que ele vai ficar um azul clarinho. É, ele deu uma clareada, tá? No pigmento. Mas vocês podem ver que ele já não fica mais tão transparente igual esse daqui. Ele tá com um pouco mais de cara de guache, tá vendo? Ele tirou um pouco da transparência da aquarela, ó. Se você olhar as duas aqui, ó. Eu clareei o pigmento, né? Eu fiz um azul mais bebê. Então,
nesse caso, o giz branco, você consegue clarear, mas ele tira um pouco da transparência da aquarela. Vamos ver depois que seca, né? Mas ficou a marca do giz aqui embaixo. Ficou bacana, ficou bacana. Ficou legal. Bom, gente, assim, os pigmentos são lindos, maravilhosos. Eu acho que dá para criar outras cores misturando eles no godê. Então, por exemplo, eu vou fazer um verde. Vou tentar fazer um verde, tá? Então, um verde que não fique parecido com esse. Eu vou passar o giz amarelo no godê. Vou pintar o godê. E eu vou pôr um pouquinho de azul também. Agora eu vou misturar. Deixa eu só limpar o pincel um pouquinho. Eu vou misturar, tá vendo? Vamos ver. Ó, eu fiz um verde diferente. Ficou um verde bem clarinho. Nossa, não dá nem pra ver. Não tá dando nem pra ver, eu acho. Mas aqui no godê dá pra ver, tá vendo? Eu fiz um verde bem clarinho. Então, se eu quiser essa cor mais forte, eu tenho que pôr mais pigmento. Então, assim, é muito prático? Não é muito prático, né? É mais fácil você usar aquarela tradicional em pastilha mesmo, né? Pra fazer essas misturinhas ou bisnaga. Mas dá pra brincar bastante com eles. Então, gente, eu vou fazer um desenho aqui desse lado do sketchbook. E eu vou tentar pintar com o giz, né? Eu não sei se eu vou precisar de algum material auxiliar, talvez um lápis de cor, alguma coisa assim, mas na hora a gente vê. Como eu gosto muito de trabalhar com técnica úmida, eu tô passando água, só água, tá? Com um pincel bem grande por toda a folha. E eu vou começar a pintura como se fosse aquarela de pastilha, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a segunda, é dar uma matizada nessa folha, no caso, né, do desenho. Essa referência eu peguei no Pinterest, eu não sei quem é o artista, eu peguei mais ou menos a ideia, né, de ter uma bruxinha sentada num campo aberto com árvores no fundo, não sei quem é o artista, mas eu tô meio que fazendo um desenho no seu estilo, sabe? Então eu tô fazendo a minha versão. Além do amarelo, eu também passei um pouco de laranja, tá? Tudo isso enquanto a folha ainda tá úmida, porque eu gosto de fazer manchinhas e tudo mais, né? Também aproveitando que a folha ainda tá úmida, eu tô fazendo o mesmo procedimento com o giz azul, pegando ali, molhando a ponta do pincel e passando no próprio giz como se fosse uma aquarela de pastilha para fazer o céu. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu fazia tudo em tons terrosos, assim como se fosse outono, ou se eu fazia uma coisa um pouco mais colorida, e eu acabei optando por fazer mais colorido mesmo. Eu vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz ali em cima com a cor azul com o verde. E o legal, gente, de dar uma matizada na folha antes, né, com uma outra cor, ou uma cor quente, ou uma cor fria, é que você consegue criar uma ambientação, sabe? Não sei se tá dando pra entender mais ou menos o que eu quero dizer, mas criar uma atmosfera, sabe? E deixar com um fundo mais quentinho, e aí as cores meio que se misturam, fica um efeito bem legal. Pra fazer as árvores do fundo, eu tô fazendo com o próprio giz verde, porque depois eu vou com o pincel úmido para diluir um pouco essa tinta. Eu tô fazendo assim porque eu quero que o pigmento fique bem forte, né? Para não ficar tão clarinho igual ficou o céu e a grama, né? A graminha ali bem clarinha. Eu vou pegar também um giz amarelo
para ver se eu consigo deixar esse verde não tão uniforme, sabe? Eu quero que ele fique um pouco mescladinho com esse amarelo. Eu não sei se vai dar certo, porque esse verde ele é bem mais escuro, né? Então pode ser que não fique do jeito que eu estou imaginando. E como vocês puderam ver, não está ficando do jeito que eu estou imaginando, né? Do jeito que eu imaginei. O verde ali acabou sobressaindo pelo amarelo e não deu o degradezinho que eu queria que ficasse, né? Mas tudo bem. Vamos confiar no processo que no final dá tudo certo, né? Então, com o pincel não muito encharcado de água, né? Eu tô ali diluindo o giz, né, que eu usei para fazer as árvores. E aproveitando, né, essa mesma tinta, né, do giz diluído, eu vou fazer atrás como se fossem mais árvores, né, para dar uma sensação de volume, né? Então atrás eu tô fazendo mais clarinho mesmo, eu coloquei um pouco mais de água para atrás ficar um pouco mais difuso, né? Ficar um pouco mais embaçadinho para parecer que tem árvores longe, né? Eu retoquei algumas partes das árvores da frente, né, com o giz verde. E eu usei o secador, tá, para acelerar o processo, né, de secagem mesmo da tinta, né? Porque tá meio úmido aqui em São Paulo, tá chovendo pra caramba. Então a aquarela ela tende a demorar mais para secar quando o tempo tá mais friozinho, né? No chão, eu quero fazer um tom de verde um pouco mais puxado para amarelo. Então, eu tô passando bem de levinho o giz amarelo por toda a parte do chão. E eu tô passando o verde também, só que o verde eu tô passando ele um pouco mais levinho. E também eu tô passando um pouquinho de branco, porque eu não quero que fique escuro, né? Então eu quero que fique um pouco mais claro e não tão transparente, né? Aí eu, com o pincel com um pouco de água, eu tô diluindo, né, o que eu fiz com giz verde, com giz amarelo, e tá ficando um verde amareladinho, assim, bem legal pro chão, porque eu quero fazer estilo um campo de flores, sabe? E a bruxinha vai estar sentada lendo um livro ali, né? Fica um pouco a marca, não tá dando pra ver, né? Por causa da câmera, ela não pega, tá um pouco longe também. Não dá pra ver mais o risco do giz, né? Que eu fui fazendo, tipo, várias bolinhas na folha. Ficou um pouco marcado, mas conforme eu vou passando a água, quanto mais água eu vou passando ali com o pincel, mais ela tá diluindo e tá ficando uma textura bem legal, sabe? Umas marcas bem legal, assim, pra dar uma sensação de um campo, né? De um gramado. E eu achei que ficou bem legal, ficou um verde assim bem misturadinho ali com o amarelo. Achei que ficou bem bonito. Como não deu certo, né, a minha tentativa ali nas árvores, eu tô passando só giz amarelo agora em cima do que secou, né, das árvores. E aí eu vou com um pouquinho de pincel com água, que aí eu vou conseguir fazer o efeito. Acredito eu, né, que eu vou conseguir fazer o efeito que eu tava querendo, né? Aí eu vim com o pincel um pouquinho úmido, não muito encharcado, né? E assim, não mudou muita coisa, mas eu consegui deixar um pouquinho mais amareladinho, sabe? Agora eu vou começar a pintar a nossa bruxinha. A blusinha dela, né? Eu tô fazendo de vermelho, tô usando aquela mesma técnica, né? De fazer do giz uma aquarela pastilha. Só molhando o pincel e passando ali no giz para o pigmento não sair muito forte. Tô usando marrom também pro cabelinho dela. Para fazer a sainha dela, eu vou usar o preto. Vou molhar o pincel com água e um pouquinho no giz, porque eu não quero que fique muito escuro, né? Eu quero que fique mais puxado para um cinza. Não sei se eu vou manter assim até o final. Na verdade eu sei, porque eu tô narrando por cima. Vocês vão ver depois o que eu fiz. Aí eu dei um retoque no cabelo, porque ficou um marrom muito fraquinho. E o chapéu eu quero que fique um preto bem forte. Então eu tô pintando com o próprio giz. E depois eu vou com o pincel úmido por cima pra deixar ele um pouquinho mais cremosinho, né? Dar uma diluidinha. Pra ficar um preto bem forte. Então, se você for usar esse giz e você quiser um pigmento bem forte,
você passa o giz direto na folha e depois você vem com a água. Agora, se você quer cores mais clarinhas, então você molha o pincel primeiro e depois você passa no giz, né? Não passa o giz direto na folha. Eu comecei a fazer os campos floridos, né, com o giz rosa e o giz roxo, então tô fazendo tipo bolinhas para fingir que são flores e também tô usando o vermelho aleatoriamente, tá? E com o verde eu tô fazendo tipo graminhas, sabe? Vários risquinhos para dar um pouco de volume, né? Para parecer que é um campo mesmo com flores. Agora, para fazer os galhos, eu peguei um lápis de cor aquarelável, da Faber-Castell mesmo, para fazer o tronco e os galhos das árvores, né? Porque eu acho que o giz, a ponta dele é tipo, para esse tamanho de desenho ia ficar muito grossa e eu queria fazer as linhas dos troncos mais finas, né? Então eu tô passando por cima mesmo do giz, funciona muito bem, né? O lápis aquarelável, eu tô fazendo alguns detalhes também na bruxinha, na nossa micro bruxinha. Só que eu não vou diluir o lápis de cor não, tá? Com a caneta nanquim, eu tô dando um pouco mais de definição pra bruxinha, né? Pra dar um pouquinho mais de volume pra ela, pra gente conseguir enxergar ela melhor. Eu dei uma arrumada na roupinha dela também, que eu não tinha gostado muito, e passei a caneta preta. E agora é só tirar a fita com muito cuidado, tá? Então, uma dica que eu dou pra retirar a fita é sempre puxar ela contrário ao desenho pra não rasgar. Tá, gente? Então essa dica aí, ela é muito boa para não rasgar o seu desenho, não correr esse risco, né? Eu já fiz isso, gente, e é assim, desesperador. E esse foi o resultado da nossa pintura com o giz aquarelável da Caran d'Ache. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, e um beijo e até mais!